Demóstenes Torres, que está atuando como advogado do almirante Almir Garnier na acusação de tentativa de golpe de Estado, fez uma defesa maravilhosa. Ele chamou o cliente dele de pobre, disse que vai levar cigarro para o Bolsonaro na cadeia, atacou o Boulos e só lembrou de fazer a defesa nos últimos minutos. Foi um verdadeiro show dos advogados malucos. Fica. Vamos ouvir mais sobre esse caso com a Sofia Labanca aqui no Plantão do Meteoro, cara. Eu já tô rindo antes de começar. Bora. Sofia, eu perdi o último advogado de hoje, que eu não vi, porque eu tava em deslocamento, saindo do STF, vindo para apresentar o plantão. Mas eu vou arriscar dizer que o Demóstenes ganha o prêmio de craque do jogo. Nossa, Demóstenes Torres... Gente, o que foi essa defesa? Ou melhor, essa não defesa? A conclusão que a gente pode chegar é que ele não defendeu o cliente dele, porque, assim, esqueceu. Simplesmente esqueceu da parte que ele tinha que defender o próprio cliente. Vamos lá, ele estava representando aí o almirante Almir Garnier, mais conhecido como Almirante Shampoo, que começa que ele meio que começou humilhando um pouquinho o próprio cliente, sabe? Dizendo que ele não tinha dinheiro para pagar a defesa, mas aí eu fiquei com pena. Isso para mim já justificou tudo. Já vou entrar no comentário. Justificou tudo. Essa é a defesa. Você não paga, mas também não leva. Né? Vamos ouvir isso. Quero homenagear ao almirante Garnier, que é réu nesse processo, né? E quando aconteceu o 8 de janeiro, eu escrevi um artigo no dia 11 de janeiro, no Poder 360, falando do absurdo que foi esse atentado contra as dependências do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional e da Presidência da República. E eu, então, tinha uma decisão firme, não pegar nenhum cliente a respeito do 8 de janeiro. Mas a decisão firme do advogado é sempre abalada por alguma coisa, né? E acontece que eu tenho um amigo, juiz, Tribunal de Justiça de Goiás, que um sobrinho dele estava envolvido e preso no 8 de janeiro. Depois, um irmão da chefe de perícia de quando eu fui secretário de Segurança Pública e Justiça. Nossa, eu consegui me perder agora ouvindo. Foram evoluindo nessa direção. Um bispo me ligou pedindo para defender o que se chamava da a musa do golpe, que nós acabamos fazendo um acordo de não persecução penal. E um dia bateu nas minhas portas o almirante Garnier. E eu fiquei com pena dele. Por quê? É uma pessoa que vai inteirar agora 65 anos de idade, não tem recurso para pagar advogado, fez alguma coisa, disse, olha, nós não podemos fazer sem cobrar. E ele não teve dinheiro para pagar. A mãe dele vai fazer 93 anos, tem Alzheimer, ele alugou uma casa na Penha, né, para que ela pudesse morar, Penha, no Rio de Janeiro, e vive Brasília, Penha, e é uma figura que eu considero muito importante na minha vida. Mas eu acho que tem várias camadas. Ana. Eu não sei nem por onde começar. Mas, enfim, isso foi uma das coisas que chamou a atenção aí. Mas teve outras. Teve a parte que ele resolveu falar que ia levar cigarros para o Bolsonaro aonde ele precisasse. É possível gostar do ministro Alexandre de Moraes e, ao mesmo tempo, gostar do ex-presidente Bolsonaro? Sim, sou eu, né? Essa pessoa. E explico por quê. Um dia eu já estava fora da política
e estava no aeroporto de Brasília. E meus ex-colegas passavam por mim e tal. De repente, passou o Bolsonaro com a mochilinha parecendo um soldadinho de chumbo, né? E falei para minha mulher, olha, até o Bolsonaro está me evitando. Por que será? Aí ele parou lá naquele lugar que passa o raio-x e tal, olhou, me viu, voltou também correndo e me deu um abraço e falou, senador, para mim não aconteceu nada. Então, se o Bolsonaro precisar de eu levar cigarro para ele em qualquer lugar, conte comigo, né? Ele é uma pessoa que eu gosto. Então, talvez seja a única pessoa no Brasil que gosta do ministro Alexandre de Moraes e gosta do ex-presidente Jair Bolsonaro. Aí talvez valha dar um contexto. O Demóstenes Torres, hoje ele atua como advogado, mas ele foi político, ele foi senador e foi cassado em 2012 por conexões com o Carlinhos Cachoeira, que estava sendo investigado aí no esquema de jogos de azar e corrupção. E é nesse contexto que ninguém queria falar com ele. Senador cassado por estar envolvido com corrupção. Enfim, Ana. Teve também um momento em que ele começou a falar do grupo Prerrogativas, que é aquele grupo de advogados que se formou aí no contexto da Lava Jato, se opondo à Lava Jato. Teve um outro momento aí em que ele começou a fazer uma defesa da liberdade de expressão irrestrita. E para fazer isso, ele começou a atacar o Boulos, o Túlio Gadelha e o Ricardo Noblat. Acho que vale mostrar isso aqui também. Vamos ver esse trecho. Podemos fazer a criminalização do dissenso. Eu pego aqui uma reportagem, né, que mostra um caso em que aconteceu recentemente, em que Boulos, Ricardo Noblat, um jornalista, e o deputado federal Túlio Gadelha fizeram em emissora de rádio, né, ou nos locais próprios, né, da manifestação, uma manifestação, várias manifestações. No Twitter, Boulos disse, um lembrete para Bolsonaro, a dinastia de Luís XIV terminou na guilhotina, além de ser um erro histórico, né? Quem terminou na guilhotina foi o Luís XVI, e a dinastia não começou com Luís XIV. Mas, enfim, jogo jogado, é um discurso de ódio, fazendo alusão à Revolução Francesa. Já Noblat publicou a mensagem, do jeito que vão as coisas, cuide-se, Bolsonaro, para que não apareça outro louco como Adélio Bispo. E em referência ao autor da facada, né, sofrida pelo então candidato a presidente, em referência ao Adélio, naturalmente. E, por fim, o deputado federal Gadelha curtiu um comentário de uma usuária do Instagram que sugeria uma facada verídica resolveria tudo. Então, o Ministério Público Federal, primeiro, houve uma requisição pelo ministro da AGU, se não me engano, naquela época era hoje ministro do Supremo, né? E o Ministério Público Federal deu o seguinte parecer, a favor do arquivamento das investigações devido à ausência de dolo e de risco à soberania nacional. Tá, agora eu vou pedir para o senhor me explicar, senhor Demóstenes, como exatamente que isso ameaça a soberania nacional. Qualquer um desses 3 exemplos ameaça a soberania nacional, Ana? Sofia. Enfim, e daí só para completar... Não vou mostrar mais nada, só para completar, além de tudo isso, ele passou 10 minutos, literalmente 10 minutos, elogiando ministro por ministro do STF da primeira turma antes de começar a defesa. Daí você pensa, nossa, Sofia, ele fez tudo isso, em que momento ele defendeu o cliente dele, Almir Garnier? Gente, eu não estou brincando.
Eu não... É sério o que eu vou falar agora. Quando faltava 11 minutos, ele tinha 1 hora. Quando faltava 11 minutos, ele começou a defender o Amir Garnier. 4 minutos depois, ele esqueceu e já estava divagando sobre o Janot. É verdade. Eu não estou brincando. Ele passou mais tempo elogiando os ministros do STF, puxando saco, do que defendendo o próprio cliente. Aí, Ana, pronto, pode falar. Sofia, uma coisa que eu tô impressionada nesse julgamento é como o dinheiro parece não comprar advogado bom, né? Caraca, de Eu onde vou ser isso... honesta, Ana. Não Hã. tem muito como defender essas pessoas. É, tem isso, tem essa parte também. Ah, mas eu ficava ouvindo esses discursos e eu estava pensando: "Pô, mas não é possível que isso não dá para pagar uma pessoa que defenda melhor", sabe. Porque tem uns discursos, esse foi um desses. O pessoal no chat está dizendo: "Ah, isso é, né, um advogado falou que isso é tática e tal", mas a própria pessoa no chat estava dizendo: "Eu não sei que tática é essa", e eu concordo, eu não sei que tática é essa. Por mais abjeto que seja o argumento usado por ele ali, eu vou te dizer, o único momento em que eu achei que ele estava defendendo o cliente dele era justamente nesse momento da liberdade de expressão. E aí ele vem com aquela coisa do Janot, ele vem com a coisa do Boulos e não sei o quê, tira para tudo quanto é lado, tudo para dizer assim: "Ah, mas a coisa do Janot era a coisa da tentativa, né, a tentativa, né, aquela linha da defesa do foi uma tentativa de golpe, mas não houve golpe, então não acontece nada, ignorando solenemente que no Brasil tentativa de golpe de Estado é em si o crime, entendeu. Não interessa se o golpe foi consumado ou não, né. Eh, mas voltando ali para a coisa da liberdade de expressão, toda aquela conversa sobre liberdade de expressão e sobre, né, guilhotina e não sei o que, não sei o que, aquilo era a defesa do Garnier, né. De resto, eh, foi realmente, eu acho que essa foi a defesa mais Abu Bleb Baby do dia, assim, sabe. Eh Coalhada dessas histórias que você não sabia onde iam dar, né, onde ia parar essas histórias, muita coisa ali sobre ele mesmo, ou puxando o saco dos ministros. Agora, a coisa sobre o cliente não poder pagar, eu acho que tem mais coisa aí. Porque assim, primeiro já soa estranho, o cara é um almirante, né, da patente, né, do o Almir Almir, né. Ele não tem dinheiro para pagar um advogado, me soou estranho, tá, não Estranhíssimo, de sei acordo. se é isso que está acontecendo, Gente, ele mas, era o comandante da Marinha do governo né, Bolsonaro. Ele era a pessoa mais importante da Marinha brasileira durante o governo Bolsonaro. Você jura que esse cara não tinha dinheiro para pagar um advogado? é, assim, sabe, acho estranho, tem coelho nessa cartola e tem alguma coisa estranha. Mas vamos tomar isso, né, pela verdade, né. Então basicamente o que ele está dizendo é isso: "Meu cliente é pobre, ele não poderia se defender", aí ele vem com a historinha: "Ah, eu aceitei porque eu fiquei com dó dele". A parte de se ele era pobre ou não, vamos presumir que seja verdade. Eu aceitei porque eu fiquei com pena dele? Você aceitou porque isso ia te dar exposição. E é aí que eu entro na minha análise deste advogado. Eu também demorei 1 hora para chegar na minha análise, né, mas vamos lá. Eh, Ele já foi senador, ele foi cassado, eu tenho cá uma teoria que eu estou elaborando aqui, é a teoria da conspiração total, não tomem isso como verdade. E se o plano dele for uma vingança contra as pessoas que não o apoiaram quando ele foi, não acho que seja isso, tá, eu tô zoando, mas assim, quase soa como isso, porque toda aquela parte do discurso sobre eu vi o Bolsonaro não falou comigo, eu falo: "Ó, nem o Bolsonaro quer falar comigo, o Bolsonaro me deu um abraço, eu gosto muito do Bolsonaro", e culminando em: "Gosto muito do Bolsonaro, eu levaria cigarro para ele onde for". Tem 2 coisas aí.
nessa fala. Ele não diz na cadeia, mas fica implícito que é na cadeia, né? Agora há pouco, Sofia, você falou, não, aí precisa de um pouco de contexto. Eu achei que você fosse explicar, para quem não sabe, o cigarro é usado na cadeia como moeda de troca. Moeda de troca, sim. Então, dizer que vai levar cigarro para ele tem esse contexto. Aí você pensa, pô, ele está admitindo que o Bolsonaro vai ser preso. Aí eu não acho que seja um lapso. Porque, em comum com os outros advogados, exceto o do Mauro Cid, não que o do Mauro Cid é outra abordagem, né? Mas em comum, até agora, o que a gente viu foi os advogados todos botando no do Bolsonaro, tá? Todos, assim, teve, não sei se foi esse mesmo, agora porque eles começam a se misturar na minha cabeça. Teve um que falou que levou matérias do Bolsonaro acho que foi o do... esqueci. Enfim, mas teve um lá que falou, trouxe matérias do Bolsonaro falando contra as urnas eletrônicas, não foi o meu cliente, foi o Bolsonaro, né? Todos eles, não foi o meu cliente, foi o Bolsonaro, não foi o meu cliente, foi o Bolsonaro. Então, toda essa historinha, e essa coisa de eu gosto do Bolsonaro e eu gosto do Alexandre de Moraes, não bate. Não bate. Porque a fala do eu levo cigarro pro Bolsonaro na cadeia, essa fala vai no mesmo sentido, de botar o Bolsonaro como o culpado. E aí eu me pergunto se não rola por isso que eu estava brincando com isso, não rola um ressentimento desse cara, né? Eu sinto, assim, uma vibe de frustração, entende? Ele fala, né, de como ele ficou mal visto, ele fala de como ninguém falava com ele, é tudo sobre ele, né? Será que ele não aceitou esse caso só como uma forma de estar envolvido nisso tudo? Nossa, Ana, mas que vingança essa? Que vingança. 3 Não, eu não acho que anos depois. Não acho que seria assim uma vingança racional, entende? Às vezes é uma coisa assim. Às vezes é uma coisa da emoção da pessoa, porque só as emoções para explicar um discurso incoerente desse, mano. Só isso. É difícil de explicar mesmo, Ana. É difícil de explicar, é difícil de entender, e eu vou te dizer, é difícil de ficar acordado ouvindo esse cara também. Não, mas esse Sim. foi mais divertido, teve outros bem piores. É verdade, porque esse pelo menos tinha os absurdos, né? Tinham assim, meu Deus, o que mais esse cara vai falar? Quando ele falou, eu sei que a gente deve ter passado o tempo, eu não pus o cronômetro nesse corte, mas quando ele falou, entrando agora na defesa, realmente já tinha passado metade do tempo dele. As pessoas já não aguentavam mais, e olha que, né, ninguém estava comentando, não pode se manifestar, mas estava todo mundo, finalmente, pelo amor de Deus, ele vai entrar na defesa, sabe? Porque, né? Ele simplesmente esqueceu de defender o cliente. É isso, o resumo é, defesa feita por pena porque você não pode pagar o advogado, você não paga, mas você também não leva. E possivelmente vai parar na cadeia, mas, né? Enfim, ficamos por aqui? Ficamos por aqui, Ana. É isso aí, chat, voltamos em instantes. Talvez com mais advogados malucos, não sei, vamos descobrir. Descubra.